Olá, amigos. A palavra de Deus diz, em Salmos 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da morte. Então, a Bíblia, ela nos conduz a esse entendimento de que Deus, através desse plano em que Jesus ele foi crucificado, foi morto, e que através e por meio desta obra de Jesus Cristo nós obtivemos, a libertação, nós fomos resgatados do reino das trevas e dentro desse contexto, uma das coisas mais importantes, é que nós fomos livres das enfermidades. Então por isso esta palavra lá em Salmos 101, versículo 20, ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da morte. Em uma outra versão, os livrou da destruição. Então, quando Jesus ele propõe a oração do Pai Nosso, é dentro de um contexto em que Jesus pregava a chegada do seu reino. Um rei, veio à terra, e obviamente o reino foi estabelecido. Então Jesus ele disse: é chegado o reino dos céus. E Jesus ele dizia para os discípulos, ide e pregai o evangelho do reino. O evangelho é boas novas. Então ide e pregai as boas novas do reino. E quando os discípulos estavam nessas incertezas, sobre o que de concreto havia nisso, nessas palavras de Jesus, Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, ou está entre vós. Então esse reino nós podemos também entender como domínio. Em Isaías ele profetizou, um filho nos foi dado, e o governo ou o domínio estará sobre os seus ombros, ou está sobre os seus ombros, porque a visão de Isaías, para ele, é presente. Isaías ele profetizou 700 anos antes de Cristo nascer, mas para ele era presente, a visão dele. Então, se nós formos ver o verbo no hebraico, ele, na visão de Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores. Então, na visão de Isaías, ele estava vendo a visão do sacrifício de Cristo, da crucificação, tudo, aquele evento, que ocorreu depois da prisão de Cristo. E ele, nessa leitura dessa visão, ele dizia: ele levou as nossas enfermidades. Realmente, Cristo, ele fez uma obra no corpo, na alma e no espírito. Eu falei isso no vídeo de ontem. Então, ele enviou a sua palavra. A palavra é o próprio Cristo, é o Logos. No grego, a palavra é Logos, e no hebraico, Devar. Se vocês pegarem uma versão da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho de João, no hebraico, vocês vão ver lá que no princípio ele era o Devar. E no grego, no princípio, ele era o Logos, a palavra. Então, ele enviou a palavra, porque a palavra, Jesus era a própria palavra, porque a palavra de Deus, a ideia de Deus, estava nele. Uma das traduções de Logos, que é do grego, é ideia. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão descobrir que uma das traduções para Logos é ideia. Então Deus teve uma ideia, e essa ideia veio em Cristo. Cristo era a própria ideia. Então essa ideia de Deus, ela contempla a cura. Então eu quero, voltando à oração do Pai Nosso, antes de eu mudar um pouquinho,
Jesus diz: venha o teu reino. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo venha essa ideia, né? Esse pensamento, essa mentalidade, né? de mudança, né? Jesus em seguida ele fala da metanoia, né? Vocês têm que mudar a mente, porque agora não cabe mais pensamentos, né? Ideias, mentalidades, costumes de onde vocês foram resgatados. Então agora essa ideia é ter a revelação de Deus, ter a ligação com Deus, né? O apóstolo Paulo lhe dizia: nós temos a mente de Cristo. Então Cristo é muito sábio. Então nós temos essa possibilidade, né? E todos têm essa ambição de ser sábios, porque Deus quer que nós sejamos sábios, né? Então eu queria incentivar vocês a buscar esse conhecimento. E a leitura, ela é muito importante. Então, eu li centenas e centenas de livros. Esse ano eu li 200 livros. Então, se vocês lerem muito, vocês vão começar a mudar, né? O pensamento de vocês vai começar a mudar, e mudar muito, né? Porque vocês vão entender muitas coisas que vocês não imaginavam, né? Então eu quero propor para vocês alguns livros aqui, né? Esse aqui, As Escrituras que Curam, de Kenneth Hagin. Está invertido. Ó. Escrituras que Curam, Kenneth Hagin, tá? Esse aqui, Jesus, aquele que cura, E.W. Kenyon. Ó. O autor lá, E.W. Kenyon, Jesus, aquele que cura. E esse aqui, Poder Criativo de Deus para a Cura, Charles Capps. Poder Criativo de Deus para a Cura. Está invertido, mas não tem outro jeito. Então, Poder Criativo de Deus para a Cura, Charles Capps. Tá, pessoal? Então, leiam e depois me digam, né? Vocês vão ser abençoados e nós temos que ter essa consciência, né, do que Deus significa nesse plano em que Cristo ele veio ao mundo para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Um abraço.